as correntes são elementos de transmissão, né? Principal característica desses elementos de transmissão é que eles possuem razão de velocidade constante, né? Relação de velocidade constante, né? O nosso I, que é a relação de transmissão, né? Z2 sobre Z1, né? Essa relação de transmissão, ela é sempre constante, né? Não há a característica que, em função da roda, do elemento de transmissão, é uma roda dentada e uma corrente que se acopla a essa roda dentada, não há deslizamento, né, entre a corrente e a roda, tá? O que gera, então, uma relação de transmissão com velocidade constante, tá? Então, essa é a característica fundamental desse tipo de transmissão, né? Onde vamos em máquinas que não pode acontecer deslizamento, né? E deve haver um sincronismo entre a roda motora e a roda movida. A gente então usa, né? A gente usa a corrente, tá? Então essa é a característica fundamental. Ela é formada então, a roda motora possui dentes, nós vamos chamar aqui de Z1, o número de dentes da roda motora, e Z2, né, o número de dentes da roda movida, tá? Então, geralmente, numa transmissão mecânica, o objetivo é fazer redução de movimento. Aqui, no eixo 1, nós temos uma velocidade relativamente grande, uma velocidade grande, e eu quero reduzir o movimento para uma velocidade menor. Então, geralmente, nesses casos, então, o sistema a engrenagem motora tem poucos dentes, é menor, e a engrenagem movida, então, tem mais dentes e é maior. Isso, então, favorece uma relação de redução, né? Então, geralmente, então, nós vamos ter uma redução, né? Uma redução de movimento, tá? Redução de movimento, né? De movimento e um aumento, né? Da força, aumento do torque, tá? Vamos ter redução de movimento e o torque, né? Aumenta, tá? Então há um aumento do torque, tá? Ou seja, se aumenta o torque, as forças que estão sendo geradas vão ser maiores, tá? Então essa basicamente é a ideia da corrente, tá? Bom, as correntes, pessoal, têm algumas características então básicas, além de ter principalmente a relação de transmissão constante, também podem acionar vários eixos ao mesmo tempo a partir de uma única fonte de potência, tá? Então é uma característica importante, tá? Fundamental para ela, que pode haver máquinas grandes que são acionadas ao tempo por apenas uma fonte de potência, né? E diferente, por exemplo, às vezes de uma correia, né? Que às vezes, no caso, pode acionar somente uma polia, né? Ou poucas, né? Mas então, isso é uma característica também importante das correntes e geralmente tem uma vida longa, né? Quando bem dimensionadas, né? Se não forem bem selecionadas, né? Se nós fizermos cálculos que não condizem com a realidade das forças e potências que são transmitidas, né? A vida é pequena, né? Mas se forem bem feitos de acordo com com as normas aí estabelecidas para o cálculo de correntes, né? Nós vamos ter uma vida longa também para ela, tá? Então, aplicações, né? Os tipos de correntes, né? São vários os tipos de correntes existentes, né? Esqueci de falar aqui, né? Mas também os eixos, né? Eixo 1 e 2, eles se situam geralmente numa distância entre centros, né? O C é a distância entre centros, e essa distância entre centros, então, também vai caracterizar o tamanho da corrente, né? Em função do Z1, do Z2, né? Do tamanho das engrenagens movida e motora, né? E da distância entre centros, nós vamos ter um certo comprimento de corrente, né? Linear. Se nós pegarmos e abrirmos a corrente, colocarmos uma mesa, essas três variáveis, né? Ligadas também com o tamanho da corrente, com o passo da corrente,
também associado aqui com o passo da corrente, com o passo, né? Essas variáveis juntos vão me dar um certo comprimento total da corrente, tá? Que vai ser necessário para compra dela, tá? E os tipos de correntes, então, são vários, né? Nós podemos utilizar numa transmissão as correntes normais, né? Podem ser da categoria associadas com a norma ANSI-ASME, né? ANSI-ASA, né? Ou podem estar ligadas também com a norma DIN, né? Então, de acordo com a norma que nós temos, né, as correntes são de tamanhos diferentes, mas geralmente existe alguma similaridade entre alguns tamanhos entre a norma ANSI-ASA e a norma DIN, tá? Nós vamos usar aqui um processo de cálculo ligado com essa norma aqui, tá? E vamos mostrar para vocês como selecionar as correntes a partir da ANSI-ASA, tá? Para correntes simples, né, ou duplas como essa aqui, né? Essa aqui, vejam que ela possui duas fileiras de correntes na mesma peça, né, na mesma unidade, né? São correntes juntas, né? Uma só corrente, tá? E essas correntes, né, podem ainda estar acopladas a outros dispositivos, né, que podem ser utilizados para transmissão de alguma coisa, né? Então, por exemplo, aqui, ó, né, se nós olharmos aqui, observem com a mãozinha aqui, né? Aqui eu tenho uma corrente, os elos possuem alguns elementos diferentes para acoplar alguma coisa, né, na corrente e permitir a transmissão de algum outro item, né? Essa aqui seria a normal, né? Vejo aqui eu tenho uns roletes também aqui para alguma função específica. Aqui eu já tenho outro tipo com um pino alongado para poder acoplar esse pino em alguma outra condição. Aqui um tipo, né, também de corrente industrial, né? São vários os tipos que podem ter, né? Vejam, aqui também alguns tipos, ó, também com algum dispositivo externo que permite acoplar algum elemento a ela. Olhem esses aqui, ó, né? Aqui também, ó, em alguma máquina que precisa de algum dispositivo tem também, tá? Enfim, aqui uma corrente já, né, possivelmente de aço inoxidável, né? E aqui também, ó, dá para notar que ela possui alguns elementos diferentes, ó, rolos, né, corrente dupla, uma corrente simples, né? Vejam que existe na corrente o elo externo, que é essa pecinha aqui, né? Essa pecinha corresponde ao elo, o elo externo, e dentro tem o elo interno, tá? E aqui dá para ver vários componentes que fazem parte da corrente, tá? Então, tem vários modelos, né? Vários modelos, ó, aqui também um diferente, né? Onde existe a corrente principal que faz a transmissão e algum dispositivo extra, né, que permite realizar um trabalho próprio para essa corrente, tá? Então, vai ter tudo isso, né? Além do fato dela poder ser simples ou dupla, né? Aqui são correntes simples, aqui uma corrente dupla ou tripla, né? Geralmente na mecânica a gente cai até numa situação de corrente tripla, mais ou menos. Mais do que isso, eu pelo menos não vi, não conheço aplicações que chegam a uma condição de tripla, né? Mas quádrupla, né? Mas pode acontecer, né? Geralmente simples, dupla e tripla são os três casos que vão acontecer dentro da mecânica aí, tá? E as aplicações, né, delas são também amplas, né? A gente pode aplicar correntes para transmissão, então, em vários elementos, né? Aqui as transmissões mecânicas, né? Ó, a transmissão mecânica, né? Você está transmitindo movimento através de correntes de um eixo para o outro, tá? O acoplamento da própria máquina aqui deve ser uma bomba e um eixo, né? Que deve ser uma bomba hidráulica e aqui um acoplamento com o eixo motor. Vejo que no próprio acoplamento nós temos uma corrente dupla que faz o acoplamento. Nós vamos ver depois em acoplamento isso, tá? Se encontra correntes em motores de combustão, né? Nos eixos de transmissão das motos, a maioria ainda continua sendo com
transmissão por corrente, né? Aqui o eixo, por exemplo, de uma máquina ceifadeira, né? Uma colheitadeira, né? Na realidade, né? Vejam que a corrente, ela aciona vários eixos ao mesmo tempo, né? Esse é o eixo motor, por exemplo, né? E aqui, então, ela aciona dois eixos simultaneamente, né? E depois há uma série de transmissões por correia. Nessa transmissão aqui não pode ter deslizamento, tá? Já nessas outras transmissões que tem correias aqui, correias trapezoidais, talvez possa ocorrer deslizamento entre a polia e a correia, mas nessa aqui não, né? Aqui tem uma transmissão industrial de bombas, vejam, é uma corrente dupla, né? De um tamanho relativamente grande, transmitindo movimento para bombas, possivelmente, tá? E aqui uma aplicação, né? De uma corrente tripla, né? Movimentando, né? Vejam que ela é uma fonte de potência, não sei se é exatamente essa aqui o lugar da fonte de potência, ela aciona vários eixos, né? Olha o comprimento da corrente, vai até lá no fundo, né? Volta depois, aciona vários eixos e volta, né? Então, imagine o preço de uma corrente dessas, né? Deve ser uma fortuna. A máquina também, uma máquina bastante grande, né? Uma espécie de uma máquina de papel, não é uma máquina de papel, mas é uma máquina bem longa. Eu peguei da internet só para mostrar para vocês, não tinha qual que era a referência, né? Mas são máquinas bem grandes, né? Com uma corrente tripla aplicada a ela, tá? Então, a aplicação das correntes é bastante grande, tá? E, então, como característica principal dela é que ela pode acionar vários eixos ao mesmo tempo e não há, né, a velocidade, então, de transmissão é constante, não há uma alteração de razão de velocidade usando ela, tá? Não há deslizamento dela em relação à sua engrenagem, tá? Então, talvez nesses momentos aí que tem essas características, né, quando no projeto isso for uma característica importante, nós caímos, então, nas correntes, tá? Como aplicação para elas, tá? Bom, então isso são aplicações, tá? E aí vem um pouquinho, então, da nomenclatura da corrente, tá? Que é usada, então, pela ANSI, pela ASME, né? Que as correntes, de maneira geral, também as normas utilizam essa nomenclatura, tá? E vejo, então, que existe um rolete, o diâmetro de um rolete, tá? No meio entre dois roletes vai se movimentar relativamente o dente da engrenagem, né, da engrenagem motora movida, tá? Existe um pino, existe o elo interno, que é o vermelho, né, aquela pecinha, o elo interno, e o elo externo, que são conectados, então, por pinos, bucho e assim por diante, tá? Mas, principalmente nesse tipo de transmissão, né, existe a largura, né, da corrente, que corresponde a essa dimensão interna aqui, tá? E principalmente, então, o passo da corrente, que corresponde à distância consecutiva entre dois pinos, né? Os pinos são esses elementos aqui, no caso de uma corrente dupla, né? O pino é desse tamanho, ele passa fora a fora o conjunto, tá? E aí, então, o passo é a dimensão, é a distância, então, entre o centro de um pino ao centro do outro pino da transmissão, tá? Ok? Passo, largura. São duas dimensões importantes, tá? Para quem vai utilizar correntes, tá? Também a corrente, se vocês olharem, então, ela é formada por diversos elementos, tá? Ok? Né? Esses elementos, então, são o pino, aqui uma corrente simples, né? O pino, né? Até tivemos aí, temos eu terminei a disciplina de metodologia científica na semana passada, né? Um dos projetos de pesquisa que foi feito, né, para a disciplina, como avaliação da disciplina, foi fazer o projeto de pesquisa para colocar um pino nas correntes, né, de alguns tipos de transmissão, né? Então, os alunos fizeram um projetinho de pesquisa para colocar isso aqui. Muito bem feito. Acho que ano que vem nós vamos tocar esse projeto como projeto de pesquisa, tá? Existe a bucha, então, ó, olhando a numeração, aqui está tudo em corte, tá?
aqui está em corte, exceto o dente da engrenagem, que é o vermelho, né? O vermelho é o dente da engrenagem, tá? Aqui nesse lado está tudo em corte, tá? E aqui apresenta os elementos de uma corrente não em corte, tá? Então, a gente tem aqui, ó, o item 2 é a bucha, né? Essa bucha possui sobre ela um rolo, que é esse carinha 3 aqui, ó, é o cara verde aqui, é o rolo. Esse elemento dentro aqui que não foi pintado, ó, que aparece somente o branco aqui, ó, esse elemento aqui é a bucha, tá? A bucha e o rolo, tá? Existe o elo exterior, o elo interior, que é o 4, que é esse cara aqui, o 4. Existe o elo exterior, que é o 5, então, ó, esse elemento aqui é o elo exterior, o dente da roda dentada, né? E entre esses elementos todos, né, existe então um líquido intermediário, né, que é o lubrificante, né, que fica, né, entre as partes móveis da corrente, né, fica lubrificando essas regiões para evitar o desgaste, tá? Então, a corrente, ela é um elemento de máquina que possui várias peças, né, que se movem entre si. E aí, então, eu tenho que ter um bom sistema de lubrificação, né, usar um bom lubrificante, né, para entre as partes móveis ocorrer, então, o lubrificante interage entre as partes móveis e impede o contato metálico entre as duas partes, entre a roda dentada e o rolo, né, entre o rolo e a bucha, né, entre o elo externo e o elo interno, que todos se movimentam relativamente. Então, a função do lubrificante vai estar associada com isso, sempre evitar o contato metálico entre as partes, tá? Bom, numa transmissão existe, se nós olharmos uma transmissão, a engrenagem motora, né, no caso aqui, e os rolos, então, uma transmissão, eles vão se comportar mais ou menos dessa forma durante o movimento, né? Quando ocorre o movimento da corrente, a corrente está vindo para esse lado aqui, ó, esse movimento, né? A roda está girando no sentido anti-horário, né? Vejam que cada rolo vai se acoplar entre o vão dos dentes da engrenagem, tá? Então, entre o vão dos dentes da engrenagem, o rolo vai se acoplar. Então, ali, durante a confecção da engrenagem, a ferramenta que vai ser usada tem que providenciar um espaço entre os dentes para poder acoplar, então, o rolo, tá? Então, aí é feita a usinagem da engrenagem motor e movida. Vejam que a corrente, ela vem, geralmente, em função do tamanho da engrenagem motora, a corrente se movimenta nesse sentido, né, aqui, então ela vem para essa região aqui, e ela se acopla, então, à engrenagem, e, nesse momento, esse acoplamento transmite o movimento, então, entre roda dentada para a corrente, tá? E vejam que, em função lá do tamanho, né, da nossa corrente, né, vejam que acaba aparecendo aqui, ó, entre dois, em função do número de dentes, né, que eu tenho aqui na engrenagem motora, desculpe, né, acaba aparecendo um ângulo, né, que é esse ângulo, né, de articulação, ó, esse ângulo gama que está colocado aqui, ó, tá? Ele é o ângulo de articulação, tá? Então, se eu pegar 360 graus, uma roda completa, dividida pelo número de dentes, vai acabar aparecendo, então, esse ângulo de articulação gama aqui, ó, tá? Que é um elemento importante, então, para a transmissão. Vejam que nessa engrenagem existe o diâmetro, que a gente corriqueiramente chama de diâmetro primitivo, né, da engrenagem, tá? Aparece, então, o passo, que é a distância consecutiva entre os dois pinos consecutivos da corrente, tá? O passo. E, em função disso, então, do número de dentes da engrenagem motora, acaba aparecendo o ângulo de articulação, tá? Então, esse ângulo de articulação é importante
porque vai acontecer um problema na corrente, né, devido a esse ângulo de articulação, que eu já vou explicar qual que é, tá? E em função desse ângulo de articulação, basicamente a distância que vai ocorrer entre o centro aqui da nossa engrenagem, tá? Essa distância aqui, ó, entre pegando a linha entre centros das duas engrenagens, né? Em função desse ângulo de articulação, né? Vai ocorrer essa distância aqui da corrente em relação ao eixo, a linha entre centros, ela vai sofrer durante o movimento um pequeno deslocamento, um pequeno movimento para cima e para baixo, que vai gerar um certo problema para a engrenagem. Já vamos ver qual é, tá? Mas, então, esse ângulo de articulação, então, é importante, tá? Ele é um elemento importante, tá? E ele, então, depende do número de dentes, né? Deixa eu ver, eu fiz uma besteira aqui, né? Ele aqui pode ser calculado, então, por essa fórmula aqui, então, ó. O gama é 360 sobre o número de dentes, tá? O diâmetro primitivo, né? No caso aqui, o diâmetro primitivo levando em consideração o ângulo gama é esse aqui, tá? E depende do número Z. Então, geralmente a partir do Z eu calculo o gama, a partir do gama e do passo eu calculo o diâmetro primitivo da corrente, tá? Aqui, o diâmetro primitivo em função do passo e do número de dentes, uma fórmula, tá? Então, eu posso usar essa fórmula aqui para calcular, ou então essa fórmula aqui para calcular o diâmetro primitivo, ok? Bom, mas o ângulo de articulação, então, ele é proporcional ao número de dentes, né? Se vocês olharem lá na minha fórmula, quanto menor é o número de dentes, maior vai dar essa relação do gama, né? Aqui, ó, quanto menor é o número de dentes, maior vai ser o gama, que é o ângulo de articulação, ok? Então, esse ângulo de articulação é função do número de dentes, ó, tá? Se eu tenho, por exemplo, 40 dentes, vamos pegar aqui o caso, né? 40 dentes, né? 40 dentes, se nós fizermos mais ou menos aqui na curva, né? 40 dentes, mais ou menos me fornece um ângulo de articulação, se eu vir para cá, mais ou menos de, em torno aí de 7 graus, 20, aqui é 15, mais ou menos, o ângulo de articulação aqui vai ser 10 graus, o gama sobre 2, né? 20 graus, mais ou menos, tá? Então, vejam que o gama, né, vai ser o gama sobre 2 aqui, né? Aqui é gama sobre 2. O gama sobre 2 é igual a 10, mais ou menos aqui, ó, que vai dar, então, um gama de 20 graus, tá? E à medida que eu vou diminuindo o número de dentes, né, esse gama vai aumentando. Para 10 dentes, eu tenho mais ou menos aqui uns 40 aqui, né? Gama sobre 2 igual a 40, gama, então, igual a... na verdade, aqui é gama mesmo, né? Na verdade, 40 graus, mais ou menos aqui, tá? 360 dividido por 10, ó. Acho que está errado aqui no livro, ó. Isso aqui não é gama sobre 2, é gama mesmo, é gama, tá? 360 graus dividido por... se for 30 dentes, né? Vamos ver. Se for 30 dentes, eu acho que vai dar 360. Se fosse 36 graus, perto do 40, vai dar praticamente. Tá certo, 10 graus. 360 por dá 10 graus. É gama sobre 2, sim. Gama sobre 2. Gama sobre 2 igual a. Isso, né? 10 graus, 10 dentes. Não, aqui eu estou para. Né? Eu acho que realmente aqui está trocado, sim. Tá? É só fazer o cálculo e conferir aqui para 10, para 20 e para 30. Para 36 dentes, nós vamos ter mais ou menos 10 graus. Acredito que aqui esteja errado. Acho que realmente é gama. Tá? Mas é só uma questão de conferir depois a fórmula. Mas olhem que, na realidade, o importante da curva é que quanto menor o número de dentes, maior é o ângulo de articulação. Só que esse ângulo de articulação, ele influencia numa variável
transmissão, que é a ação polisonal. Variação da velocidade, né, né, da corrente em percentual. Mas, puxa, você vai dizer, acabei de falar que na corrente não tem, a relação de transmissão é constante. Sim, na corrente, a relação de transmissão I é constante, não muda. Porque depende apenas do Z2 e do Z1, tá? Então, ela não muda, tá? Sempre vai ser constante a relação de transmissão. Só que, em função desse ângulo de articulação, né, ocorre uma variação do raio de transmissão da engrenagem motora durante o movimento da corrente, e ele provoca uma variação de velocidade da corrente, né? Essa velocidade linear que nós temos, ó, tá? Então, a corrente, olhando para esse ponto aqui, né, essa velocidade que a corrente está se movimentando aqui, ó, é só pegar a rotação N, né, N, né? Se eu tiver o diâmetro D, né, se nós pegarmos aqui a velocidade igual a π dN sobre 60, né? Isso dá velocidade em metros por segundo, se não estou enganado, né? Essa velocidade é a velocidade que a corrente está se movimentando aqui, ó. Na realidade, é uma velocidade tangencial, né? Isso é uma velocidade tangencial. Como não há deslizamento, essa velocidade tangencial do diâmetro primitivo é a mesma velocidade, então, da corrente. Então, ela está andando com essa velocidade V, né, πdN sobre 60, tá? Só que o que acontece é o seguinte, né? Essa velocidade, então, ela sofre uma variação entre um valor máximo e um valor mínimo. Ela varia durante o movimento do pinhão, né, da engrenagem, tá? Ela fica variando entre um valor máximo e mínimo devido, né, à variação que ocorre durante o movimento do raio de transmissão. Esse diâmetro aqui, ó, né, ele varia durante o movimento em relação ao ângulo de articulação, ele varia entre um diâmetro máximo, que vai ocorrer, e um diâmetro mínimo. E, como consequência, essa variação do diâmetro mínimo até o máximo gera uma variação de velocidade entre o mínimo e o máximo, né? Associado, então, com essa fórmula aqui, ó, tá? Essa variação, tá, ela é devido a isso, tá? Se nós olharmos aqui uma engrenagem, isso a gente consegue enxergar com uma engrenagem de poucos dentes, tá? Então, vejam, essa engrenagem aqui, ó, ela tem 1, 2 dentes, ó, 2, 3, tem aqui um quarto dente que está nessa região aqui, 4, 5 dentes, tá? 5 dentes. Então, com 5 dentes, o ângulo de articulação é grande. Gama é grande para essa engrenagem aqui, tá? E se o ângulo gama é grande, tá? A variação de velocidade polisonal em fatores percentuais é grande, ó, tá? Então, aqui, ó, para essa engrenagem, se eu tivesse 5 dentes, ó, mais ou menos aqui, ó, 5 dentes, vejam que a variação dessa velocidade chega quase a 20%, em torno aí de 18% de variação de velocidade. Ou seja, né, a velocidade, a diferença entre a velocidade máxima e mínima corresponde a 18%, tá? Ou seja, essa velocidade aqui, o que a corrente está chegando, né, tem uma diferença de 18% entre um momento e outro, tá? Então, é uma variação grande de velocidade, 18%, né? Então, se existir essa variação de velocidade, né, quer dizer que a corrente, durante o movimento de um elo até o outro, esse movimento aqui, ó, né, durante esse movimento que ocorre repetidamente, né, a cada vez que um rolo engrena na engrenagem, tá? Essa variação de velocidade, então, chega, por exemplo, naquele exemplo, 18%. Isso faz com que a velocidade varia entre um valor e outro. Se eu tenho variação de velocidade entre um mínimo e máximo,
quer dizer que existe aceleração na corrente. Então, a todo engrenamento de um rolo no dente, durante o movimento desse rolo sobre esse ângulo de articulação, há uma aceleração da corrente e uma desaceleração. E aí, então, se tem aceleração e desaceleração, né? Vou só apagar aqui um pouquinho, né? Se eu tenho aceleração e desaceleração, né? Se isso aqui está a todo momento, então, né? Acelerando, eu tenho duas velocidades. Uma velocidade máxima e uma velocidade mínima, né? Para acontecer isso, tem aceleração. A engrenagem está sendo a corrente constantemente está sendo acelerado várias vezes por segundo, tá? E se tem aceleração, a gente sabe que força igual a massa vezes aceleração. Então, se tem aceleração e eu tenho uma massa inercial acoplado à transmissão, né? Isso gera força, tá? Então, essas forças são forças dinâmicas que vão acontecer aí, né? Devido à pequena aceleração que ocorre entre dois momentos muito rapidamente, né, da transmissão. Então, vai gerar um certo espectro de vibração na máquina, né, devido a essa aceleração. Lá na frente, é como se a carga toda que está acoplada à transmissão está sendo acelerada e desacelerada, acelerada e desacelerada, tá? O que gera, então, forças inerciais no sistema, que muitas vezes, então, dependendo da máquina e da precisão do cálculo, talvez tenham que ser levadas em conta no projeto da máquina, tá? Para mim dimensionar o motor ou calcular, então, os eixos e assim por diante. Mas esse é um fator que pode acontecer, então, na transmissão quando o número de dentes é pequeno, tá? Quando o número de dentes é grande, ó, a partir de 20 dentes aqui, ó, 20 dentes, esse valor é praticamente pequeno demais, ó. Ó, se eu tiver 20 dentes, ó, esse valor aqui vai corresponder mais ou menos, ó, o percentual vai corresponder, aqui é 10, aqui é 5%, então mais ou menos 2%, né, 2,5% quando eu tiver com 20 dentes, tá? Então, que já é um valor praticamente insignificativo dentro do processo. Mas quando eu diminuo o número de dentes, ele se torna um valor expressivo, tá? Então, por que acontece isso? Porque durante, ó, vejo que nós temos duas posições da transmissão, né? Aqui eu tenho o dente da engrenagem, ó. O dente da engrenagem lá por dentro, ele estaria mais ou menos aqui assim. Deixa eu ver o que está aqui, ó. Aqui está um dente da engrenagem. Desculpa, aqui tem 6 dentes, ó. Eu esqueci o último dente aqui, ó. Tem 6 dentes, né? Esse aqui. Veja que num primeiro momento de acoplamento, eu tenho este raio de dimensão, é o raio máximo. E se esse pino aqui, ó, esse pino aqui, se esse pino se movimentar um pouquinho para frente, ele vem para essa posição aqui, ó. Tá? Ele vem para essa posição, tá? A distância dele em relação ao centro continua a mesma. Só que a corrente, ó, ela diminuiu o tamanho dela, tá? Aqui vai existir um raio mínimo. Aqui, esse raio aqui estava antes nessa posição aqui. Veja, este raio aqui era o mesmo raio deste momento aqui, mas como ocorreu um giro, né, como o elo se movimentou, a corrente se aproximou um pouquinho do centro e agora o cálculo, existe um raio mínimo. O cálculo da velocidade nesse ponto é oriundo de um raio mínimo. E aí, então, essa mudança do raio máximo e mínimo, né, acaba provocando, então tá aqui, ó, aqui eu tenho o raio máximo, num primeiro momento, logo em seguida, quando esse pino, esse rolo se movimenta para outra posição, ele vem para cá, ocorre então um raio mínimo. Então essa diferença entre o raio mínimo e o raio máximo dá uma variação de raio E, e essa variação do raio E provoca então uma alteração da velocidade, né? Se eu pegar o raio máximo
raio mínimo dividido por a velocidade devida ao raio mínimo e máximo, né? Nós vamos ter, então, dois momentos diferentes. A rotação continua constante, né? Mas, então, o que vai acontecer é que, né, aqui, então, vai ser gerada uma velocidade mínima tangencial. Aqui eu tenho uma velocidade mínima devido ao raio mínimo. E aqui, então, eu vou ter uma velocidade maior, né? Uma velocidade V máxima devido ao raio maior. A rotação continua igual para os dois, né? A rotação não altera, né? E aí, então, se eu usar a fórmula πdn sobre 60, né? Eu posso calcular o V mínimo e o V máximo. E isso, então, causa variação da velocidade da corrente. Num instante, a corrente está andando com V mínimo e no outro instante ela está andando com V máximo. Tá? E se vocês olharem na transmissão, devido a esse raio máximo e raio mínimo, a corrente fica subindo e descendo na transmissão. Né? Na verdade, do raio mínimo, né, ela fica se movimentando para cima e para baixo na transmissão. A olho nu a gente acaba não enxergando isso, né? Mas se lá na máquina a corrente está em relação a linha, em relação a a posição da corrente, ela fica subindo e descendo, né? Devido a esse ângulo de articulação, né? Que quanto menor, pior é, né? Maior é esse movimento, maior é a variação de velocidade, né? E maior são os efeitos dinâmicos que ocorrem no equipamento, tá? Mas se for acima de 17, 19 e assim 20 e assim por diante, né? Essa influência é em torno de 2 a 3% e já fica praticamente insignificativa para a maioria das máquinas que são projetadas, tá? Mas é importante saber e conhecer, né, do ponto de vista de engenharia, que isso, né, existe na transmissão por corrente, né, e que pode ser um agravante em algumas situações de projeto. Na maioria delas não é agravante, né, mas de repente lá eu estou projetando uma maquininha precisa, lá uma transmissão de uma máquina que tem uma certa precisão, que está fazendo um serviço de precisão, talvez, né, esse efeito possa causar alguma problemática na máquina, tá? Mas tudo é uma questão de analisar naquele momento essa condição, tá? Então, é um fator, então, importante para ser analisado, então, no projeto de correntes, tá? Só em casos extremos, né? A maioria dos projetos não precisa, tá? Mas talvez lá na indústria alguém pergunte para vocês, né? Vocês são os engenheiros da indústria, né? Por que a corrente se movimenta, né? Em primeiro lugar, vão perguntar assim, né? A corrente se movimenta, né? Daí vocês vão dizer que não, daí já o cara já ganhou uma, né? E depois, o que isso pode causar, se causa alguma coisa ou não, né? Pode causar variação de velocidade, né? Da corrente. Né? Então, geralmente o pessoal, pelo que o pessoal me comenta, geralmente eles pedem para os estagiários isso, né? Tem lá os funcionários mais antigos que são, né, que querem fazer umas pegadinhas com a gente, aí eles fazem essas pegadinhas aí, tá? Mas é importante, então, vocês saberem que existe isso, tá? Bom, velocidade de uma corrente, então, o cálculo dela, levando em consideração algumas variáveis, tá? Vejam que antes eu usei a fórmula πdn sobre 60, né? Ali eu calculei a velocidade em metros por segundo, tá? Numa transmissão, né, geralmente de correntes, a gente usa a unidade da velocidade em metro por minuto. Dificilmente a gente especifica em metro por segundo, né? Foi só para mostrar ali a velocidade da corrente naquele momento lá. E eu posso calcular essa velocidade, então, por πdn sobre 1000. Eu entro com o diâmetro da roda em milímetros, né? Esse milímetro dividido por 1000 dá metro, né? Dá metro. E eu calculo a velocidade, então, em metro por minuto. Ou então eu posso usar aqui o Z, que é o número de dentes da roda, né? O passo da corrente em milímetros, né? O N, a rotação em RPM, né? E se eu fizer passo milímetro por 1000, dá metro, calculo também a rotação, a velocidade em metro por minuto. Geralmente, né?
a gente vai usar essa fórmula aqui, ó, né, para calcular a velocidade em metro por minuto. Eu tenho o Z, tenho o passo da corrente, o N, 1000, pronto, calculo a velocidade, então, em metros por minuto. Geralmente é essa, então, a fórmula que a gente usa para o cálculo de correntes, ok? O que mais? Considerações em um projeto de uma transmissão, tá? Então, geralmente, desejamos ter uma pequena influência do ângulo de articulação, o que é, então, desejável termos sempre um número de dentes grandes para a roda acionadora, tá? Mas esse número de dentes grandes é a partir de um certo limite. Geralmente, a gente começa a contar o Z, né? 17, 18, 19, e assim por diante, 20, e assim por diante, Z1, tá? Geralmente, o limite que a gente começa a usar o Z é a partir de 17 dentes, tá? Pode-se usar também 16, mas geralmente já a partir de 17, a influência da velocidade polisonal é em torno aí de 2 a 3, 3,5%. Então, é um valor aceitável. Se eu for aumentando cada vez mais, né, o número de dentes da roda motora, né, diminui a ação polisonal, mas o inconveniente é que começa a aumentar o tamanho da transmissão. Se aqui a minha roda motora vai ter esse diâmetro com 17 dentes, aqui com 30 vai ter quase o dobro. Então começa a aumentar o tamanho de tudo, né? E comprimento de corrente, enfim, né? Tudo fica um pouquinho talvez mais caro se eu aumentar os tamanhos, tá? Ok? Então, geralmente a gente trabalha sempre com o número mínimo possível de dentes, e esse número mínimo possível de dentes é esse valor aqui, ó, 17 dentes, tá? 17 dentes. A gente começa a trabalhar sempre com 17 dentes e achar qual é a transmissão mais adequada para essa condição, tá? O que mais? Geralmente se usa, então, 17 dentes, roda motora, tá? Números maiores, como 19, podem ocorrer, né? Porém, também aumentando o número de dentes, tá? Diminui a expectativa de vida. A vida é menor. Não, aumenta uma vida, tá? Aumenta a expectativa de vida, tá? Então, se eu usar 19 dentes, 21, a vida vai ser maior do que 17 dentes, tá? Ok? Que mais? Aqui, também importante, quando as limitações de espaço são predominantes, né? Quando espaço é função prioritária do projeto, eu posso diminuir o número de dentes, usar 16, usar 15, o Z1, né? Ou menos, né? Só que isso acaba diminuindo a vida da corrente. Então, há um sacrifício de alguma coisa, esse sacrifício é a diminuição da vida da corrente, tá? Ok? O que mais? Rodas conduzidas não devem ter normalmente mais do que 120 dentes. Eu tenho a motora e a movida, né? Então, o Z2, né, tem que ser menor do que 120 dentes, geralmente. Tá? Então, é uma regra de projeto. Tá? Relação de transmissão até 6. Ou seja, né, o I que eu vou estar utilizando na transmissão, né, vou colocar aqui, tem que ser menor do que 6. Então, é mais ou menos uma recomendação. Se der 6,5, foge um pouquinho do 6, mas a gente sabe que do ponto de vista de engenharia vai dar certo, tá? O que vai acontecer é que talvez ocorra um desgaste mais acentuado da engrenagem motora do que da movida, né? E aí você tenha uma incompatibilidade entre as duas vidas, tá? Muito grande, tá? Mas dá para usar, né? Quando a gente usa coisas que não são mais ou menos normalizadas, o risco é nosso, né? De fazer o projeto com essas coisas. Mas é possível, tá? É possível fazer com 10? Sim, é possível. Mas o que acontece fazendo com 10 vai ter uma consequência, né, no desgaste das engrenagens e da corrente. Mas também é possível. Então, a gente geralmente prefere utilizar aquilo que é uma recomendação da engenharia, né,
todo mundo faz com menos de 6 e menor que 6 e dá certo, tá? Se fizer com i maior que 6, alguma coisa acontece diferente na transmissão, tá? O que mais? Geralmente, quando nós fizermos o projeto para engrenagens com 17 dentes, o projeto está relacionado com uma vida de 15 mil horas. Então, nós vamos sempre fazer o projeto para 17 dentes, e com isso, a vida é 15 mil horas. Se eu usar 20 dentes, a vida, a gente já viu antes, vai aumentar. Quem sabe, né? Vou colocar um valor aqui, quem sabe vai para 20 mil horas, né? Quem sabe, né? Não é um valor exato, né? Se eu colocar 16 ou 15 dentes, talvez essa vida, né? Essa vida vá lá para os 10 mil horas, né? Há uma redução da vida, né? Então, né? Tudo está ligado com os 17 dentes, né? E 15 mil horas. Se eu aumentar o número de dentes, aumenta a vida. Se eu diminuir o número de dentes, diminui a vida. Nós vamos ter que fazer essas correções para identificar essas vidas que vão acontecer. Tá? Em geral, se precisa de uma capacidade adicional, aqui a palavra fundamental aqui é capacidade adicional, né? Quando uma dessas condições não forem acontecerem, né? Se eu possuir menos de 9 dentes na roda motora, né? Às vezes eu tenho que levar em consideração uma capacidade de carga adicional. Quando são muito grandes as rodas, vai ter um desgaste da corrente muito grande, né? Porque internamente, quando o elo, os rolos estão se movimentando dentro da corrente, se a engrenagem for muito grande, ela vai ficar um tempo grande lá dentro da engrenagem se movimentando, atritando com metal e desgastando. Então vai ter um desgaste mais elevado. Tá? Quando na máquina movida ocorre choques, né? Choques, né? Ou a frequente reversão do movimento da carga, também nós temos que adicionar um percentual aí de sobrecarga, né? Que é dado em função de fatores de serviço, né? Se eu tiver 3 ou mais rodas no conjunto, né? Todo o projeto é feito admitindo. O projeto que a gente vai fazer na sequência pela ANSI e ASME, ele é feito admitindo uma roda motora e uma roda movida, né? 2 rodas, então. Mas se eu precisar de mais rodas, isso vai diminuir a vida da transmissão, tá? Então temos que levar isso em conta, tá? E se os elementos corrente e roda trabalharem na presença no ambiente agressivo, né? Esse ambiente agressivo também vai demandar uma maior capacidade de transmissão da corrente, para compensar, então, esses desgastes que vão ter pelo pó e pela sujeira. Ok? Tá? Então, são algumas considerações que vão orientar vocês, né, no projeto preliminar da corrente. Tá? Então, vai ter esses elementos que vão estar ligados com esse projeto preliminar. Tá? Bom, uma vez que eu conheço, então, o Z1 da minha transmissão, uma vez que eu conheço qual que é o Z2, uma vez que eu conheço o passo da transmissão, né? Eu estou usando uma corrente ANSI 50, eu sei o valor do passo da corrente, tá? E uma vez que eu sei a distância entre centros da transmissão, esses valores aí, então, nós podemos calcular o comprimento da corrente, né? Quantos metros tem essa corrente, tá? Linearmente, né? Ou então calcular, né? Se eu sei o comprimento dela, o comprimento é colocar ela linearmente, né? Eu vou ter um comprimento da corrente, né? É a medida de um ponto ao outro colocado sobre a mesa, né? Da corrente aberta, né? Coloco sobre a mesa, meço o comprimento, é o L, tá? Se eu pegar esse comprimento total e dividir pelo passo da engrenagem, da corrente, que é esse elemento aqui, eu identifico o número de elos. L sobre P me dá o número de elos que eu preciso para a corrente. O número de elos é o número desses. Opa! É o número de passos que eu preciso, né? Deixa eu perdi aqui.
É o número de passos que eu preciso. Perdi o meu. É o número de passos que eu preciso, ó, que é esse carinha aqui, ó. Ou onde que tem o... É esse carinha aqui, ó. Pequenininho dá para desenhar. É o número de passos ou o número de elos, tá? Então, isso seria, então, o número de elos que eu preciso. Geralmente, quando a gente compra uma corrente, a gente especifica o tamanho dela pelo número de elos. Ó, eu quero uma corrente, por exemplo, uma ANSI 50, e eu preciso que ela tenha o número de elos, o número de passos, seja 200 elos. Aí o cara, 200 elos, ele conta quanto? 200, não é que ele conta, né? Mas eu conto 200 elos aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. A corrente tem que ter 200 elos para cumprir a distância entre centros necessária e Z1 e Z2. E para calcular, então, esse número de elos, o L sobre P, então, é 2 vezes C, distância entre centros, sobre passo, mais Z1 sobre Z2, né? Mais Z1 sobre Z2 sobre 2, mais Z2 menos Z1 ao quadrado, sobre 4π ao quadrado, C sobre passo. Isso, então, me dá o número de passos que eu preciso, tá? Número de passos. E se eu pegar toda essa fórmula aqui e multiplicar pelo passo, né? Se eu passar ele, o passo, coloco isso entre parênteses, e se eu colocar o passo lá em cima multiplicando aquele valor, eu tenho o comprimento da corrente, tá? Então, o L e o número de passos. Então, L sobre P, número de passos, L, comprimento da corrente. Bom, as correntes, então, de acordo com a ANSI, que é uma norma que padroniza o tamanho das correntes, de acordo com a ANSI, as correntes, elas são classificadas pelo tamanho do passo, tá? E em função disso levam um certo código. Por exemplo, ANSI 25, 35, 40 e assim por diante, tá? Então a gente geralmente chama pela ANSI, pela norma ANSI, a corrente se chama assim, ANSI, se eu estou usando uma corrente 25, eu vou chamar ela de ANSI 25. Essa corrente ANSI 25, ela tem um passo em milímetros de 6,350, ou em polegada, 1/4 de polegada. Tá? A largura entre os elos internos, a distância entre os elos internos, que é a largura, é de 375 ou 1/8 de polegada. A gente sempre usa o sistema métrico, né? Então, nós vamos utilizar esses valores aqui, tá? Essa corrente ANSI 25, ela suporta uma tração média, né, resistência à tração média em kilonewton, de 3,8 kN, ou seja, 3.800 newton é a carga que eu posso aplicar, a carga média que eu posso aplicar nela, tracionando ela. Ela pesa, né, em média, 1,31 newton por metro. Divide isso aí mais ou menos por 9,81, dá o peso em quilograma, força, né, em quilograma, massa, né, em quilograma. A gente sempre especifica em quilograma, né? Então, aqui o peso em newton por metro. Então, é uma corrente bem pequena essa, tá? Esse é o diâmetro do rolete, tá? E o espaçamento entre fileiras, se fosse usar uma ANSI 25 dupla, tá? O espaçamento entre as fileiras é de 6,4 milímetros, mais ou menos, tá? Então, 6,350, 6,4 é o espaçamento entre as fileiras da corrente, tá? Isso demanda, então, a espessura das chapas dos elos, né? Para poder fazer esse cálculo aí. Então, ela nos dá, então, essas informações aí, ó, tá? Que são importantes para fazer o projeto da corrente, tá? Então, essas ANSI 25, ANSI 35, 40, são correntes bem pequenas, né? Para uma carga bem relativamente pequena. Agora, se eu começar a trabalhar com a ANSI
40, 50, 60, a 80. A 80 transmite aí uma potência muito grande já, né? 100 e assim por diante. Cada uma delas, né, possui, então, um passo diferente, tá? E uma largura e uma resistência à tração diferente, tá? Essa resistência à tração, apesar de estar colocada aqui, ela pode ser depois utilizada para verificar se a força que está sendo transmitida entre as correntes, né, é maior ou menor do que a resistência à tração, tá? Mas geralmente no projeto, na seleção da corrente, ela não entra em consideração, tá? Mas a gente pode, para frente nos cálculos, usar ela para verificar se essa resistência é abaixo ou acima da força que é transmitida pela corrente, tá? Então, uma tabelinha importante aí das correntes, tá? As correntes, então, agora pelo número, aqui eu tenho a corrente ANSI 25, a ANSI 35, tá? Elas têm uma certa capacidade de transmissão em quilowatts, tá? Cada uma delas pode transmitir uma certa potência, tá? Só que essa potência que ela pode transmitir, né, para uma fileira simples, então considera somente, ela não é usada para dupla, é só uma fileira simples, ó. A tabelinha vale para uma fileira simples. Essa capacidade, então, que em quilowatts, né, essa capacidade, ela depende, então, da velocidade em RPM da engrenagem motora, da pequena, a transmissão, né, da motora, tá? Então, em função da velocidade que eu estou trabalhando, né, eu vou ter uma potência que pode ser transmitida dentro da tabela, tá? Dentro da tabela. Aqui eu tenho, então, as potências que podem ser transmitidas, né? E, geralmente, quando eu tenho essa condição, 1.400 RPM e ANSI 80, ela não é aplicada, por exemplo, a ANSI 80 não é aplicada numa condição dessas, né? Então, essa região é uma região de não aplicação de correntes, tá? Então, a 260, 80, elas não são aplicadas nessa faixa aqui, ó, de rotações, tá? Então, por exemplo, se eu tenho na engrenagem motora uma rotação de 500 RPM e eu estou usando uma engrenagem ANSI 50, vejam que 500 RPM e 50 me dá aqui 3,33, né? Esse valor de 3,33 equivale à capacidade que essa corrente pode transmitir, tá? Então, 3,3. Então, imagine o seguinte, ó. Vamos pensar aqui, ó. Eu tenho numa transmissão, então, entre duas engrenagens, nós temos aqui, vamos pensar, a potência que eu estou transmitindo aqui é de 10, vamos colocar aqui, 12, vamos colocar aqui, 10.000 watts, ou seja, 10 quilowatts. 10 quilowatts. Essa é a potência que eu estou transmitindo entre a engrenagem motora, 1, e a engrenagem movida, 2, certo? Potência transmitida pela corrente, que é esse cara aqui, tá? Então, ó, de cara, né, se eu estou transmitindo 10 quilowatts, e cada corrente ANSI 50, né, nessa condição da motora, transmite 3,33 quilowatts, eu já sei assim, ó, qual que é o número de correntes? Número de correntes que eu vou usar. Eu vou pegar os 10 quilowatts, e vou dividir por 3,33, tá? Mais ou menos aqui, então, vai dar quanto? Né? Vai dar aproximadamente aqui 3 correntes. 3 correntes. Então, se eu tivesse nessa condição, potência transmitida 10 e cada corrente transmite 3,3, eu precisaria de 3 correntes. Usaria, por exemplo, uma corrente tripla para a transmissão, tá? Então, o cálculo seria mais ou menos esse, tá? Só que essa capacidade aqui, ó, é para uma corrente que tem Z1 17 dentes. E ela vale para uma vida de 15.000 horas.
daí, tá? Então, se eu aumentar, se na minha transmissão tiver 25 dentes, eu vou aumentar essa vida. A 15 mil horas vai aumentar. Ou se eu tiver 16 dentes, se o Z1 for 16, ou colocar aqui 15 dentes, Z1 15 dentes, essa vida de 15 mil horas vai diminuir. Então, para mim manter as 15 mil horas de vida do conjunto, nós temos que corrigir alguns valores e possivelmente aumentar esse número de fileiras aqui, ó, né? Então, se eu usar 15 dentes, para mim manter a transmissão da engrenagem ainda em 15 mil horas, possivelmente eu vou ter que passar de 13 correntes para 4 fileiras, né? E assim por diante. Então, vão existir vários fatores que vão ser utilizados para corrigir esses valores que estão aqui dentro, né? Em função do número de dentes, tipo de serviço e assim por diante, né? Para a transmissão que eu estou projetando. Então, esse número que eu calculei, 10 dividido por 33, tem que ser corrigido, né? Para outros valores, tá? Que vão depender, então, desses fatores aqui, ó, tá? Correção do número de dentes, KT. KT é um índice que corrige o número de dentes. Se eu estou usando 17 dentes, o KT é 1. Agora, se eu usar menos, por exemplo, aqui 14 dentes, ó, eu vou ter um fator de 0,78 que vai estar diminuindo, né, ou aumentando, para me manter as 15 mil horas, eu vou aumentar o número de fileiras da transmissão, tá? Se eu tenho mais dentes, o KT é maior, e esse fator KT maior vai diminuir o número de fileiras que eu preciso. Por exemplo, comparando com o exemplo anterior, tá? Existem as condições de serviço, tá? Então, dependendo do tipo de carga, geralmente o projeto ele é feito por uma carga uniforme, né? Sem variação, do tipo normal de operação, né? Liga e a máquina funciona num sentido só, né? Por exemplo, né? Não fica indo para trás e para frente, né? Trabalhando 10 horas por dia. Geralmente, o fator de serviço, então, KS, fator de serviço, é 1. Agora, se a minha máquina trabalha ininterruptamente 24 horas por dia, meu fator de serviço passa para 1,2. Se, ao invés de uma carga uniforme e normal, mudar para uma carga com choque moderado, que é anormal, o fator passa 1,2 para 10 horas, 1,4 para 24. Severo, carga severa, né? Anormal, passou aqui para 1,4, 1,7. Cargas reversas, a máquina vai para frente e para trás, a corrente anda para frente, anda para trás, para frente e para trás. Já passou para fator de serviço 1,5 e 1,9. Esses fatores vão fazer com que naquela minha fórmula original do número de correntes, aumente o número de fileiras que eu vou usar na transmissão. Tá? Então, eu vou ter que corrigir esses valores também aqui. Tá? Então, fator de serviço. Tá? Então, esses fatores, né, vão estar associados, então, com o projeto que eu estou desenvolvendo. Tá? Eu vou ter que analisar as condições do projeto preliminar, e, a partir daí, especificar esses valores aí da transmissão. Tá? E aqui ainda, só para finalizar algumas coisas, tá? Aqui uns cuidados de projeto, né, importantes, né? Quando eu fizer um cálculo da transmissão, né, o ângulo de abraçamento da roda motriz não deve ser menor do que 120 graus. O que é esse ângulo de abraçamento? Né? Eu tenho aqui a engrenagem motora, vou colocar aqui a engrenagem movida. Se as duas têm mais ou menos, se tiverem o mesmo diâmetro, né, o ângulo de abraçamento é esse ângulo aqui, ó, é 180 graus. Agora, se a minha engrenagem motora tem um diâmetro e a movida tem um outro diâmetro, né, o que acontece? A tangente no raio primitivo, ó, né, ela se altera. Ó. Vejam que o ângulo de abraçamento agora corresponde a esse ângulo aqui dentro, ó, que é menor, então, do que 180. Ó. Esse é o ângulo de abraçamento alfa. Tá?
Então, à medida que os tamanhos das duas engrenagens aumentam um em relação ao outro, esse ângulo de abraçamento diminui. Então, o limite é mais ou menos 120 graus, né? Para 120 graus, então, não devemos ter ângulos menores do que 120 graus, que é uma decorrência, então, do I igual a 6. O máximo valor que eu vou estar usando tem que ser menor ou igual a 6. Outra consideração, não ultrapassar 150 dentes da roda, de qualquer das rodas, tanto o Z1 quanto o Z2. Mas, geralmente, quando a gente usa uma redução, o Z2 tem que ser menor do que 150 dentes, tá? A quantidade de dentes do pinhão nas transmissões comuns não deve ser menor que 19. Nos passos médios, tá? Lá para ANSI 40, 50, 60, e nos passos pequenos, né, o valor é 17, tá? Ok? Nas transmissões com vibrações, paradas frequentes e velocidades maiores, deve haver 23 dentes no mínimo para a roda motora, tá? E assim vai. E nessas condições, então, de vibração e assim por diante, a soma dos dentes das duas rodas não deve exceder 50. Z1 mais Z2 tem que ser menor do que 50. São condições, são recomendações de projeto. Tá? São os projetos que dão certo para essas condições, são com essas recomendações aí. Aqui tem uma série também de outros elementos, né? Se eu tiver velocidades muito altas, deve existir um tensor que acaba pressionando, então, né? Se as velocidades forem muito grandes, eu tenho que ter na verdade, um elemento tensor aqui, né? Que força a corrente para a engrenagem motora, tá? O tensor deve estar no lado sem carga, tá? Isso é importante. Então, se a rotação é nesse sentido aqui, essa parte aqui, ó, essa parte aqui é a parte tensa da corrente, né? É onde está transmitindo a carga, e essa aqui é a solta, a de cima é a solta. Então, a gente deve colocar, então, o elemento tensor na parte solta, né, da corrente, não na parte carregada, tá? Agora, se eles têm inversão frequente, né, daí não tem jeito, né? Qualquer uma das duas vai ser, em algum momento, tensa, tá? Partidas com carga, convém usar esticador com mola, tá? O esticador deve permitir um jogo de 2 passos, a velocidade máxima linear das correntes não deve ultrapassar, né, os limites das especificações do fabricante, né? Alguns fabricantes recomendam até 305 metros por minuto, tá? Limite, então, de transmissão para alguns fabricantes, tá? E a distância entre centros deve estar entre 30 a 80 passos. O C, né? A distância entre centros deve estar situada entre 30 e 80, né? Na realidade, a ANSI recomenda um valor entre 30 e 50, tá? A gente já vai ver no projeto. Não devendo ser maior do que 2,5 metros. Distância também não deu, né? A distância entre, deixa eu fazer rápido não dá certo, né? A distância entre os centros, né? Aqui está a corrente, a distância entre os centros das duas não pode superar 2,5 metros. Então, são recomendações de projeto. Tem várias recomendações e assim por diante, tá? Na transmissão, então, das correntes, como a gente falou, há vários elementos móveis, né? A corrente é um elemento de máquina, né? É um sistema, e ela possui várias peças. Rolo, bucha, né? Possui aqui o elo interno, o elo externo, né? E entre eles há movimento relativo. Entre todos eles há um movimento relativo. Entre as peças móveis, sempre há um movimento relativo, tá? Então, esse movimento relativo que tem entre as peças, para elas não se desgastarem, exige o uso de um lubrificante,
tá? Esse lubrificante, então, ele vai lubrificar principalmente essas partes, ó. Vai lubrificar pino e bucha, bucha, né, e rolo, tá? Rolo e engrenagem. Deixa eu colocar aqui. Ó. Tem que lubrificar, em primeiro lugar, pino e bucha, né? Tem que lubrificar entre bucha e rolo. Tem que lubrificar entre rolo e, e dente, né? Dentro da engrenagem, entre engrenagem. Então, tem que lubrificar vários pontos ao mesmo tempo, tá? E aí, então, né, o objetivo da lubrificação é evitar o desgaste, né, que se forma entre as peças, né? E aí, então, o lubrificante, para evitar esse desgaste que pode ocorrer nas peças, né, ok? Tem vários tipos de desgaste, né, mas principalmente o desgaste adesivo, né, e o abrasivo, né? O adesivo é formado pela adesão de partículas de uma material no outro, né? Está muito vinculado com a compatibilidade metalúrgica, e o desgaste abrasivo é aquele desgaste entre as micro-rugosidades ou o desgaste entre as partículas que se desgastaram, que estão em movimento com as peças móveis, tá? Nesse caso, os lubrificantes para as correntes, tá, tem que ter algumas características importantes, né, aditivadas, né? Tem que ter detergência, estabilidade para temperaturas altas, proteção anticorrosiva, resistente ao meio, né? Existem meios ácidos, solventes, ou mesmo a própria água como problemas. Também tem que ser resistente à carbonização, né? Que geralmente a carbonização fornece o carbono é um elemento abrasivo e ele provoca mais desgaste no sistema. Um poder umectante, né, um poder de adesividade para ficar no local de atrito, e um poder lubrificante, né, um agente de extrema pressão, por exemplo, para reduzir e eliminar o desgaste entre as peças, tá? Geralmente o lubrificante é um lubrificante bastante crítico, que é usado para transmissões por correntes, tá? E existem algumas recomendações, tá? Essa aqui, por exemplo, se nós formos utilizar um óleo para fazer a lubrificação da corrente, tá? Esse óleo que eu vou usar, ele precisa de uma certa viscosidade, né? Então, a viscosidade necessária para o óleo depende da velocidade da corrente, então, em metros por segundo, aqui no caso, tá? Depende também da pressão na articulação entre o pino e tá? Depende da pressão média entre o pino e a bucha, tá? Então, vai depender do diâmetro do pino da corrente. Em função disso, a gente calcula a pressão desenvolvida no pino, tá? E em função da pressão em Newton por milímetro quadrado, se for menor do que 10, entre 10 a 20 e entre 20 a 30. A gente utiliza, então, a viscosidade ISO do óleo, tá? Então, esse valor aqui, que está na tabela, ele corresponde a um óleo, por exemplo, 32 aqui, ó, isso corresponde a um óleo ISO VG 32. Tá? Então, na configuração de lubrificante industrial, a gente usa a classificação da ISO e não da SAE, né? A gente vai usar um óleo ISO VG32, tá? E esse óleo ISO VG32, né, predominantemente o método de lubrificação que vai ser utilizado pode ser lubrificação manual ou por gotejamento. Nessa condição aqui, ó, menor do que 10 e velocidade de 1 metro por segundo. Agora, se eu estou trabalhando com pressões maiores, por exemplo, aqui no segundo caso aqui, então, né, pressões maiores, tá? Vamos pensar aqui que eu estou trabalhando agora com uma pressão de 15 Newton por metro quadrado. Então, se a minha velocidade for maior do que 5,
Vejam que eu vou usar essa viscosidade do óleo. Um óleo ISO-VG 100. Tá? Então, esse óleo ISO-VG 100 ainda continua no manual ou gotejamento. Tá? Se for lubrificação por imersão, eu posso também usar, se for por imersão, eu posso usar um óleo ISO-VG 46 ou um óleo ISO-VG 68. Então, dependendo do que eu estou usando de tipo de lubrificação, né, eu posso selecionar também aqui a viscosidade do óleo. Então, ela depende do tipo de lubrificação, eu posso fazer esse caminho aqui, né, ou então fazer o caminho contrário. Sabendo o tipo de lubrificação, selecionar qual é a viscosidade do óleo mais adequada, tá? O que são essas lubrificação? Manual, por gotejamento, né, e imersão. É basicamente isso aqui, ó, tá? Se vocês olharem no slide seguinte, ó, essa é a lubrificação por gotejamento. O óleo, então, é gotejado, então, sobre a corrente, tá? Então, tem um sisteminha que fica gotejando o óleo sobre a corrente, e ele se mistura com ela e lubrifica a corrente e a transmissão, tá? Por imersão, a corrente, ela passa pelo um banho de óleo antes de ser, então, conduzida à roda motora, tá? Então, eu tenho banho por imersão. Eu posso ter o salpicamento, né? Banho por salpicamento, né? Onde também eu tenho aqui a corrente propriamente dita, ela não entra em contato com o fluido aqui embaixo, ó. Aqui está o nível, o cárter da máquina, né? O nível de fluido. Ela não entra em contato com o fluido, né? Mas existe um disco de respingo que está em contato com o óleo do cárter, e esse disco de respingo, ele então salpica para tudo que é lado na transmissão, ele salpica o óleo, e o óleo acaba aderindo à transmissão, né, e lubrifica então o conjunto. Tá? E o último caso é o por pressão, onde eu pego o óleo do cárter, que está aqui embaixo, uma bomba, né, fica bombeando o óleo sob pressão e jogando esse óleo sob pressão na minha máquina. Né? Vejam que sempre o óleo tem que entrar antes da rotação na motora. Então, gira, né? E depois o óleo é conduzido também lá para cima, né? Através da própria corrente, tá? E o manual, né? A manual, acho que eu acabei não colocando aqui o desenho da manual, acho que só está para frente. A manual, né? Então, ela é feita com um pincel, alguma coisa assim, de tempos em tempos o sujeito vai lá e dá uma pincelada na transmissão, tá? Mas geralmente não é muito utilizado. Em alguns casos, sim, né? Máquina simples talvez seja necessário, tá? Mas, enfim, né? Os métodos que são utilizados, então, para transmissão. Detalhe assim, ó. Eu fiz uma pesquisa, né? E peguei os catálogos da Gruber Lubrificantes, né? E lá existe uma tabela, que é uma tabela da DIN 8187, mas eu pessoalmente não consegui a norma ainda em nenhum lugar, né? A gente geralmente acaba tentando achar ela em algum local, essa norma, para poder ter a norma, mas eu não tenho essa norma aqui. Mas essa norma DIN 8187, ela permite, a partir do tamanho da corrente, ela permite fazer a seleção de qual método mais adequado de lubrificação. Então, no nosso caso, as nossas correntes, o tamanho da transmissão é uma corrente ANSI, né? Pode ser uma corrente ANSI 40, pode ser uma ANSI 50, pode ser uma ANSI 60, uma 70, uma 80 e assim por diante, né? Esse é o tamanho da corrente, tá? E a DIN, então, ela montou uma tabela, que é essa tabela que está aqui do lado, esse gráfico, que permite fazer mais ou menos a seleção, então, do método de lubrificação. O método de lubrificação leva em consideração a velocidade da corrente, então, né? Eu tenho a corrente, a transmissão, ele leva em conta qual que é
a velocidade da transmissão. Nesse caso aqui, em metros por segundo. Então, se eu sei a velocidade da transmissão, eu estou com o eixo Y aqui, né? Esse é o eixo da velocidade, tá? E aqui, no eixo X, ele apresenta o N, que é o número da correia, o N aqui, ó, é o número da correia pela norma DIN, né? Então, a DIN, ela tem um código que é um pouquinho diferente do código da ANSI. Então, ela chama lá DIN, corrente DIN 12, né? DIN 14, DIN 32 e assim por diante. Ela tem uma codificação diferente, tá? Então, como conseguir somente esse gráfico aqui para poder fazer a seleção do método de lubrificação, a gente pega a ANSI 40 e vê qual que é o tamanho equivalente da DIN, né? Por exemplo, a gente pega o passo da ANSI 40 e vê qual é o passo correspondente da DIN. E seleciona lá, por exemplo, o código da DIN, né? Que tem o passo equivalente da ANSI, tá? E aí nós entramos aqui com a velocidade e com o código, por exemplo, 12 e 2 metros por segundo, por exemplo, 2 metros por segundo e 12, aqui corrente 12, 12 e 2 metros por segundo. Eu caí aqui na área 2. A área 2, se nós olharmos aqui, ó, o recomendado é usar, então, lubrificação por imersão. Em banho de óleo, ou lubrificação, em segundo caso, lubrificação por gotejamento. Tá? Então, em função dessa tabela, nós temos a possibilidade de determinarmos qual é o tipo de lubrificação que eu vou utilizar. Tá? Então, já no caso, se fosse uma velocidade menor, se eu tivesse a ANSI 12 e uma velocidade menor, por exemplo, 0,5, ó, eu estaria caindo mais ou menos aqui, ó, no patamar do gotejamento. E assim por diante, né? Aumentando a velocidade, né? Aumentando a velocidade da transmissão, eu preciso ser mais eficiente na lubrificação. E aí, então, eu vou caminhando, então, para as condições, chegando até, por exemplo, o 3 por pressão e o 4 aqui por pulverização, né? Por circulação sob pressão, com bomba de óleo, tá? Então, quanto maior a velocidade, mais eu vou ter que sair de um sistema de gotejamento para um sistema bombeado sob pressão, para colocar o lubrificante no lugar que ele precisa estar. Tá? Então, infelizmente, só tenho essa figura aqui. Tá? Na verdade, isso aqui foi uma vez que eu preparei um curso para pós-graduação em manutenção, né? E aí, para selecionar na manutenção o lubrificante mais adequado, então eu usei essa tabela. Tá tudo em espanhol, porque o catálogo da Kluber é em espanhol, tá? E não tem em português, né? Eu tenho ele somente em espanhol, e inclusive é um catálogo ainda físico, né? Catálogo impresso, tá? Até eu acho que eu já baixei o catálogo para o curso, baixei o catálogo em PDF também, tá? Mas enfim, é uma condição então para seleção do lubrificante óleo, né? Fluido óleo, tá? Para finalizar essa apresentação, tá? A gente tem muitas vezes na manutenção, né, que decidir o momento que deve trocar a corrente, tá? Com o tempo, ela se desgasta, né? 15 mil horas, 20 mil horas, ela está se desgastando, tá? Qual que é o momento que nós temos que trocar a corrente? Quando é que ela chegou, digamos assim, no fim de vida útil dela para a transmissão? Geralmente a gente faz o seguinte, tá? A gente pega a corrente da máquina, tá? Tira um dos pinos, né? A gente desconecta ela, um pino em relação ao outro, né? Aqui a gente faz a desconexão da corrente, tá? Tira um pino, abre ela, coloca sobre uma mesa e mede o comprimento que a corrente tem depois de usada, tá? Ok? Esse comprimento medido depois de usado é o comprimento M, tá? O que acontece? Quando a corrente se desgasta,
começam a acontecer folgas. E então, quando eu faço essa medição, eu estou computando todas as folgas que tem entre pino e rolo, entre pino e bucha, entre bucha e rolo, né? Todas essas folgas que tem no meio desses elementos são, são medidas a partir da dimensão M, tá? Então, depois de usada, a corrente está mais comprida do que quando nova. Quando nova, está tudo justinho. Então, se eu pegar o passo da corrente e multiplicar pelo número de elos, que é o x é o número de elos, e o pesão aqui é o passo. Então, eu vou lá, estou usando a ANSI 50. A ANSI 50 tem um certo passo, que eu pego na primeira tabela que eu forneci para vocês lá no começo da apresentação. Se a minha corrente tem número de elos, 1 elo, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, vamos pensar assim, tem 99 elos, né? Então, eu pego aqui 99 elos vezes o passo da ANSI 50. Esse é o comprimento teórico dela, é o comprimento novo, corrente nova. Então, quando eu compro a corrente nova, ela tem 99 elos vezes o número de passo, esse é o comprimento. Só que depois de usada, apareceram as folgas, e as folgas então aumentaram o comprimento dela. O que eu faço? Eu pego o comprimento medido menos o comprimento teórico dela. Isso dá um valor em milímetros. Divido pelo comprimento teórico, x vezes p. Isso dá um percentual. Multiplico por 100, eu tenho um percentual. Então, quando esse percentual alcançar 2%, é o momento que nós temos que trocar a corrente. Tá? Então, se for 1%, beleza, vai usar mais, vou usar mais um pouquinho ela. Mais ou menos, então, um limite teórico para a troca da substituição da corrente é quando esse valor percentual chegar a 2%. Chegou em 2%, troca ela por uma nova, tá? Ok? Essa, então, é a regrinha da manutenção, tá? E quando é que eu vou trocar a engrenagem, tá? O rolo da engrenagem, ele vai estar agindo nesta região aqui, ó. O rolo vai estar sempre aqui, ó, rolando em cima dessa região aqui, geralmente, né? Então, né, ele vai desgastar, né, essa região. Aqui teria ó, o dente teórico, né? Estaria desgastando essa região aqui, ó, tá? Isso está associado a uma espessura, né? Vejam que o Y aqui é a corda entre os dentes da engrenagem, tá? Corda entre os dentes, tá? Então, vocês já trabalharam em metrologia com corda, né, de dentes, né? Então, vocês têm como calcular a corda entre os dentes de uma engrenagem, tá? Então, calculam a corda do dente da engrenagem, tá? E fazem o cálculo x igual a y sobre 10, tá? Ok? Então, quando o desgaste alcançou 10%, ou melhor, né, faz o x aqui, ó. Quando o desgaste da engrenagem chegou a 10% da dimensão y, é o momento de trocar a engrenagem. Tá? Então, vocês fazem a medida usando um paquímetro, né, ou algo mais apropriado, mas o paquímetro permite isso, né? Medem esse x de desgaste. Quando ele chegou em y sobre 10, né, é o momento de trocar a roda dentada por uma nova. Tá? É claro que tem gente que toca esse negócio muito mais do que isso, né? Depende também muito da aplicação, né? Mas às vezes o fato de ter um desgaste grande aqui pode ocasionar um desgaste, uma falha prematura da corrente e a máquina pode parar então no momento inapropriado. Então são duas condições, né, importantes, né, com relação ao fim de vida útil da engrenagem e o fim de vida útil da corrente, tá? Que a gente geralmente vai utilizar essas informações, né, lá na manutenção, né, ou no momento, né, mesma coisa, tudo igual, né, não tem diferença entre uma e outra, Juarez, tá?
vale para as duas condições, tá? Uh, uh, esse material saiu de um livro de manutenção, né? E não tem especificado se é para reversão ou não, para um sentido ou reverso. Tanto faz um como o outro, tá? Troca ela por uma nova, tá? E então, quando a gente vai fazer o projeto, a gente vai ter que colocar no manual de manutenção, né? O momento que eu devo trocar a corrente. Então, a gente pode colocar essas informações aí, ó, quando o comprimento M chegou a tantos milímetros, né, troca ela por uma nova, tá? Quando o desgaste no flanco do dente chegou a tal valor, troca por nova engrenagem. E assim por diante, tá? Então, são condições que vão ser importantes, né, para o projeto de uma transmissão, tá? Então, essa, pessoal, mais ou menos era a ideia, tá, da nossa aula, tá? Toda essa aula, ela está fundamentada nos livros aí da coleção Shaw e do Elemento de Máquinas, tá? Essa parte de correntes, principalmente no livro de Elemento de Máquinas do Shigley, tá? É o fundamento teórico dele, tá? E em desses dois livros, temos outros livros que também abordam a parte de transmissão, tá? Todos eles, tá? E catálogos de fabricantes, no caso, eu peguei o catálogo da Kruber, da DIN, né? Que também se relacionam, então, com o projeto de transmissões, tá?